Bom dia. Bom dia para vocês. Eu quero dar um recado muito sério e importante para quem, porventura, ainda tem a ousadia, porque seria muita ousadia e responsabilidade, dizer que a fala dessa advogada pode ser alarmista. E eu vi isso numa publicação, não só falando a meu respeito, mas também falando sobre o Dr. André. Então eu quero ler para vocês, isso está lá na Assembleia da República, quem puder consultar, tiver interesse, mas o documento é este aqui, que eu vou lhes apresentar, tá? Olha, é esse aqui. Dá para vocês verem? Tá com a sombra? Tá vendo que tem aqui o selo da República, né? Ó. E o documento diz o seguinte, é o projeto da referência, né? O projeto de lei de alteração da lei de imigração e a parte final que é interessante, e é essa que deixa a gente extremamente alarmado com relação à urgência. Encarrega-me, Sua Excelência, o Ministro dos Assuntos Parlamentares, professor Dr. Carlos Abreu Amorim, de, atendendo à relevância da referida iniciativa legislativa, que é essa que vai alterar a Lei de Imigração, requerer, nos termos do artigo 128-A do Regimento da Assembleia da República, a adoção do processo de urgência. Esse documento foi enviado no dia 9 de julho, tá? Nomeadamente que a votação em simultâneo das 3 fases, generalidade, especialidade e votação final global da identificada proposta de lei, que é essa que a gente já falou, possa ocorrer no próximo dia 16 de julho. Requeremos igualmente, preste atenção agora, a dispensa do envio à comissão parlamentar para redação final e do prazo para reclamações contra inexatidões. Então é assim, é para votar amanhã, sem direito à revisão final do texto e sem reclamação contra inexatidões. Não volta para a comissão, é dali direto para o presidente. Este documento está na Assembleia da República, mas nem todo mundo consegue consultar se não sabe fazer um mínimo de investigação e entender do que se trata. Mas não importa. Importa é que é do dia 9 de julho, a gente teve uma reunião da comissão no dia 11 de julho e essa reunião não foi transmitida, ao contrário, transmitiram uma reunião de uma comissão que não tinha relevância para o agora, né? Não que não seja um assunto relevante, mas não tinha a relevância para agora. E na quarta-feira já se entrou com um pedido de máxima urgência para que não tenha revisão do texto final, para que se possa votar na especialidade, na generalidade e na versão final. Ou seja, o martelo vai ser batido amanhã, ainda não está pautado, mas esse aí é o pedido do envio. E eu quero lembrar vocês que o presidente da Câmara é do PSD e o vice-presidente da Câmara, não, na Assembleia da República, é a Câmara dos Deputados, né? Mas o presidente da Assembleia, o vice-presidente é do Chega. Ou seja, fica a gosto do freguês o que ele vai pautar e o que ele não vai pautar. Então, pessoal, voltando aqui, o fato de uma comissão não poder ser chamada a efeito sequer para corrigir imprecisões do texto. Numa lei dessa natureza, eu quero falar para vocês que a lei de imigração é um dos temas mais importantes que a gente tem na legislação de Portugal. Porque é um país que depende de mais de 30% da sua mão de obra de imigrantes. Então, a gente está falando de uma coisa que tem uma repercussão social muito relevante. E os outros partidos de oposição estão criando, obviamente, obstáculos, entrando com suas representações, para tentar não tratar esse assunto amanhã. Então, se eventualmente não for pautado, isso não acontecer, é resultado das articulações dos partidos de oposição para que não ocorra a votação na especialidade e a redação do texto final no dia de amanhã. Hoje, o que nós sabemos é que existe esse ofício, que é lá de São Bento, né? Ou seja, é da base do governo, para que a votação aconteça como
eu falei aqui. Ou seja, sem revisão do texto, tudo ao mesmo tempo e, na sequência, encaminhar para quem de direito assinar a lei, né? Que é o presidente Marcelo. Na ocasião que ele receber, o presidente Marcelo, que é constitucionalista, pode entender duas situações. Vou examinar, tempo de reflexão. 20 dias, ele vai lá, promulga. Ou, eu falei dois, não, são 3 cenários. Tá conforme, vou entender que essa é a vontade dos partidos que chegaram a um consenso. Assino, publica no dia seguinte. E a terceira situação é, vou remeter ao parecer do Tribunal Constitucional, que nessa avaliação vai fazer as correções devidas ou dar um parecer dizendo, olha, a lei é legítima. Então, esses são os 3 cenários possíveis. Em Portugal, já aconteceu todas essas coisas. Já aconteceu do Marcelo assinar horas depois de receber. Já aconteceu do Marcelo pedir para análise e assinar 20 dias depois. E já aconteceu do presidente Marcelo encaminhar para o Tribunal Constitucional. Em que matérias? Das mais diversas. Vou deixar um lembrete aqui. Exemplo, eutanásia. A eutanásia foi uma lei votada no parlamento e encaminhada para o Tribunal Constitucional, que até hoje não se tem uma definição sobre se vai ou se não vai valer. Ainda está no Tribunal Constitucional. É isso que parece que vai acontecer com relação à lei de imigração? Não sei. Uma coisa é certa, com a lei de nacionalidade, que é outro projeto de lei, não é o mesmo, já sabemos que a votação foi adiada para o regresso da Assembleia da República, ok? E que o presidente já se manifestou no sentido de que sim, existem aspectos ali que deveriam passar pelo crivo da constitucionalidade. Com relação à imigração, nós temos isso? Não sei. Tá? Se existe matéria para questionar a constitucionalidade, claro que existe. Regrupamento familiar. Mas o movimento político acena nesse sentido? Não. Portanto, é uma incógnita. Agora, para quem achava que não ia acontecer na quarta-feira, tá aí o ofício pedindo a votação com todos esses aspectos. Tá escrito tal como tá como eu li para vocês. É para votar na especialidade, é para votar na generalidade, é para votar o texto final. E quando terminar, tá? Se quer passar por revisão de qualquer incongruência, é dali direto para o gabinete do presidente. É isso, pessoal. Então, vocês que não fizeram o que era suposto fazer, que é entrar com ação judicial, se está irregular no território, doutora, qual vai ser a minha sina? O que vai ser a partir de agora? Bom, se você está em Portugal, né, e é da CPLP e não deu entrada no seu pedido de residência, e isso vale, inclusive, para quem tinha visto do espaço Schengen, ou seja, quem é da comunidade CPLP entrou com visto turístico, que não é igual ao brasileiro, que o brasileiro não tem visto, tem apenas um carimbo de entrada no passaporte, mas não, você tirou um visto lá no seu consulado de origem. Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, enfim. Chegou aqui como turista e achou que, pelo fato de ter um visto prévio, poderia pedir a residência CPLP. O portal não se abriu para ti. O que você faz? Depois dessa votação e da aprovação da lei, a única hipótese de você conseguir a residência aqui, a única não, as únicas, são: você vai estudar em Portugal. Sob que regime? Faculdade ou um técnico profissional. Essa situação. Pronto. Por quê? Porque a lei que diz do artigo 91 e 92 ainda não foram tratadas. Mas isso existe sim a possibilidade dessa lei também ser revista? Dessa parte da lei? Sim. Porque já existe projeto nesse sentido, de impedir, inclusive, pegar a residência em Portugal a partir do estudo no território, ou seja, sem o visto do país de origem previamente. Pronto. Eu não vou estudar. Qual seria a minha outra hipótese? Se você tem um filho em idade escolar, né? Você pode pedir a aplicação do 122.1K.
ou se você tem um filho que tem nacionalidade portuguesa e você ainda não tem a residência. De novo, é o 122 1K. E várias outras hipóteses do 122, por exemplo, uma pessoa que está fazendo um tratamento de saúde, e aí é o 122 1G. Situações em que a pessoa é um profissional altamente qualificado. E aí tem o rol das profissões. E nesse caso, você vai utilizar do artigo 90, tá? Essas são hoje as situações que a gente pode encaixar residência com dispensa de visto. Nenhuma delas tem agendamento hoje para a AIMA. Doutor, o reagrupamento, como vai ficar? Terrível. Para quem é cônjuge. E vai passar para quem tem filhos. No entanto, a grande mudança da lei é que o tempo de entrega do cartão vai passar de 90 dias para até 9 meses. Prorrogável por igual período. Sem dar a você a oportunidade de questionar a espera na justiça. Esse é o texto que foi costurado até o momento, tá bom? E que sabemos é que, a rigor, o texto foi piorado. Inclusive para impedir que a pessoa que vá solicitar o reagrupamento faça uso de subsídios da Segurança Social para complementação de renda. Inclusive, também não pode fazer uso do SNS. Ela tem que ter um seguro de saúde à parte. Isso é uma inserção do texto do Chega, tá? Sabemos disso já. E o que eu posso dizer para vocês? Nesse cenário, o que temos é isso. Doutora, eu fiquei à espera de reagrupar pelo meu marido, pela minha esposa. Veio apenas um convite de procura de trabalho. E eu acompanhei. E nesse sentido, fiquei à espera de que, tão logo o meu cônjuge tivesse os documentos, eu pudesse pedir o reagrupamento. Se eu já estou com visto, se eu já tenho a residência, vou poder reagrupar? Não. Não vai. O que você vai poder fazer, cônjuge, né, é pedir a residência com dispensa de visto naquelas situações em que eu acabei de dizer. Vai ter que estudar ou ser um profissional altamente qualificado. E, eventualmente, se utilizar do artigo 122 1K, se há filhos. É isso. Perceberam? Então, assim, não tenho boas notícias para o já. Doutora, e se o presidente Marcelo não assinar a lei de imediato? Posso continuar entrando com ação judicial para pedir a residência da CPLP e também garantir o direito de reagrupamento do meu cônjuge se eu já sou o portador de um título de residência? Sim. Quando nós saberemos sobre isso? No dia 18. É isso. Espero que eu tenha conseguido esclarecer para vocês o que está por vir e que tenham consciência de que essa advogada aqui fez o máximo possível para atender a todo mundo, né, que teve consciência da urgência da situação, e lamento aqueles que não perceberam que a temática era de profunda necessidade. E que Deus nos ajude. O que vai ser quando essa unidade de polícia específica para fiscalização do imigrante começar a andar pela rua? Porque nesse projeto a gente tem aí, junto com o maior rigor nas regras de concessão de residência, a gente também vai ter um maior rigor na fiscalização das pessoas que estiverem na rua sem documentos. A Céfora está perguntando, dia 18? Dia 18 por quê? Porque se o presidente Marcelo já de cara assinar a lei, né, remete para ele no dia 17 e ela entra em vigor no dia seguinte à publicação. Se eventualmente ele for fazer tudo aquilo que eu já expliquei, né, do dia 20 dias, ela vai entrar em vigor em agosto. Se remeter para o Tribunal Constitucional, a gente vai precisar do retorno do Tribunal Constitucional para sanar as eventuais inconstitucionalidades. É isso. Vou dar um tempinho aqui para responder algumas perguntas de vocês que tiverem natureza relacionada a isso, tá? E olha, as pessoas que têm processo conosco. Eu tive um desentendimento agora muito sério
com um cliente. Inclusive, bloqueei ele no meu Instagram, ele não tá vendo essa live, com certeza. Por quê? A pessoa entrou em contato comigo às 22 horas de domingo. Não fez pagamento nenhum, mas mandou os documentos. E hoje ela queria me ligar, porque ela estava com dúvidas. Eu falei, olha, hoje nós não estamos atendendo ligação. Aliás, não é hoje, a gente não está fazendo consulta desde o dia 19 de junho. Por quê? Porque estamos trabalhando intensamente. Eu disse para ele o seguinte, olha, só escreva a sua dúvida no grupo, que abrimos, a gente abre um grupo de suporte, e começa a conversar com a pessoa, pedir documentos e tal, fazer tudo que é preciso para que ela entre com a ação. Ah, mas eu quero falar com a senhora. Eu falei, desculpa, não vai ser possível. Aí eu usei uma metáfora que é a seguinte, olha, quando um prédio está incendiando, você não fica perguntando, ei, senhor bombeiro, qual é a sua qualificação? Ei, senhor bombeiro, o senhor fez curso de primeiro socorro? Não, você pega na mão do bombeiro e sai, porque o negócio está pegando fogo. E aí, se você ficar lá esperando, você vai morrer queimado. E detalhe, você ainda corre o risco de também queimar o bombeiro. Se ele te der a oportunidade da conversa. E foi isso que aconteceu. E a pessoa foi e se insurgiu. Nesse momento, nós não estamos concentrados em tirar dúvidas de ninguém. Nesse momento, estamos concentrados em pedir a documentação que é necessária para que você tenha a sua ação judicial protocolada. Então, o que você faz, cliente? E eu não falo isso em relação ao meu trabalho, eu falo isso em relação ao trabalho de todos os advogados. Obedeça aquilo que o advogado está te pedindo, porque ele precisa da sua ajuda para poder te ajudar. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Existem determinados momentos que a gente pode trabalhar com a ansiedade de vocês, conversar, servir de psicólogo, mas esse momento não é hoje. Porque se amanhã o tempo que eu utilizo, né, o escritório utilizar para ficar de conversa, tirando dúvidas e não sei o quê, deixar de fazer uma ação necessária a uma pessoa, aí a responsabilidade vai ser minha. Portanto, eu não estou deixando ninguém atender telefone e ninguém responder nos grupos aquilo que não é essencial para a distribuição dos processos. E tenham respeito ao trabalho dos seus advogados, tá? Eu falo isso de maneira geral, porque o que eles estão fazendo hoje é resguardando o seu direito. Trabalhe com a sua ansiedade, porque o advogado vai pedir a você exatamente aquilo que ele precisa. O que você faz? Como uma pessoa que consegue entender a urgência, devolve para ele aquilo que ele pedir. E é só. E quando ele terminar o trabalho, ele vai te devolver. Olha, tá aqui a sua petição inicial, você imprime ela, anda com ela debaixo do seu braço, para que qualquer situação em que você for parado por uma autoridade policial, você vai poder dizer assim, olha, eu estou em processo de regularização no país. Pronto. O nosso dever foi cumprido. Agora, façam a gentileza de não trazer a sua ansiedade para criar obstáculos ao nosso trabalho. Tá? Então é isso. Todos os clientes do escritório que já tinham ações contratadas, contratado mesmo, sabe? Pago a distribuição do processo, todos eles têm processo distribuído. Por que a gente não foi nos grupos entregar a cada qual o número da sua ação? Porque isso vai ter que baixar todas as petições iniciais e o protocolo da ação do site do tribunal. E para fazer isso, o TAF, que é o Tribunal Administrativo, né? Ele tá assoberbado. Então, tá todo mundo entrando no tribunal o tempo todo. E às vezes ele cai, fica fora do ar. Ou seja, não é simplesmente, aperta um botão, plim, uma ação surge. Não, isso é um trabalho exaustivo. Por causa disso, a gente não pode ficar sobrecarregando o sistema para agora te dar uma resposta. Agora, assim que a poeira baixar, a gente já souber tudo que vai ser feito para os próximos dias, você vai receber o protocolo da sua ação. Até porque é necessário, né? Quando a gente falou que a unidade de polícia vai começar a circular nas ruas, a gente quer que você esteja munido do documento que permite a si e a sua família estar em segurança no território português, sem sofrer nenhum tipo de abalo. Então, é isso que eu tenho para vocês agora. A Regina tá falando, tomara que sim, separar a família é uma falta de humanidade. É. No aspecto de separar a família é uma coisa muito séria, mas existe sim a possibilidade, e a costura que foi feita com Chega é no sentido de criar obstáculos ao reagrupamento. Eu não sou CPLP, estou no regime de transição. Paguei o DUC faz mais de 3 meses, nada de agendamento. Entrei pelo regime de transição, porque quando eu vim para ficar legal, eu fui estudar e peguei o artigo 92. Tá, mas aí a questão é a seguinte. O próprio regime de transição, muita gente entrou porque o portal estava aberto, né? Então acharam era o seguinte, olha, eu dei os meus documentos, paguei o DUC, fui chamada inclusive para entrevista, não foi o caso da Regina, mas poderia ter sido. E se eu não tenho meses de contribuição para a Segurança Social antes do dia 3 de junho, não terá residência. Mas só vai receber esse indeferimento depois.
E nessa altura em que for receber, vai dar tempo de se regularizar através da CPLP? Não. A verdade é que as pessoas que fizeram o regime de transição não deveriam ter feito se elas não tinham contribuições anteriores. Mas muitas delas fizeram. Por quê? Olha, aí só Deus sabe. É um descumprimento da própria regra do decreto 37A, tá? Suelen, minha filha vai para o 6º ano e ela faz 13 em setembro. Posso pedir a residência através do Estado? Sim. Nessa situação, sim, tá? Mas se a lei vier a ser aprovada, qual será a lei analisada pelo juiz? A lei que o juiz analisa é a lei que é vigente na época da distribuição do processo, ou seja, a lei do dia de hoje, do dia de amanhã. O juiz não vai poder analisar a legislação à luz daquilo que é a lei vigente na época da decisão. Não sei se vocês conseguiram perceber. A lei que tem que ser tratada é a lei que é vigente hoje. Aqui em Sauri já começou onde. Tem uma pessoa dizendo que, olha, o policiamento já começou onde ele trabalha. Sim, tem muitos lugares que já estão fazendo isso. Dias terríveis foi o casamento do Chega e do PSD. Bom, mas a gente já sabia que isso ia acontecer, né? Ontem a GNR veio com a notificação para algumas pessoas. É o que vai acontecer. Eu tenho um filho no 5º ano, posso entrar pela via judicial? Só na via judicial, tá? Cerut. Por quê? Porque, infelizmente, a AIMA, por mais que o 122.1K não exija uma série específica, eles só acolhem a partir do 7º ano. Isso está errado, tá? À luz da lei está errado. Então é por isso que tem que ser com ação judicial. Doutora, e quem já deu entrada no reagrupamento pode ser atingido? Pode. Olha que coisa terrível que eu estou dizendo para vocês. Pode, tá? Pode sim. Quem deu entrada no reagrupamento do site. Mas quem deu entrada no reagrupamento da justiça é outra coisa. O que é o reagrupamento do site? É pagar a taxa. Porque a regra de transição não está clara se vai ser respeitado o pagamento da taxa que as pessoas fizeram desde muito tempo atrás, por exemplo, 2023, ou se é a partir de agora. Isso não está claro, tá? Então, é possível sim, e aí isso vai gerar controvérsias de natureza judicial. Para entrar por estudo a partir do 6º ano? Olha, como eu disse, pode, mas é na via judicial, não é corriqueiramente pelo agendamento, porque a EMA não acata aquilo que fala sobre o prazo, não acata a idade escolar, que é o que diz a lei. Ela simplesmente estabeleceu que é a partir do 7º ano, ponto e fim. Então, para que você consiga, tem que fazer através de ação judicial. Isso, inclusive, é uma pauta das minhas petições, para que toda criança em idade escolar tenha o direito de fazer a residência dos pais pelo 122.1K. E a criança vai ter a residência pelo reagrupamento, como deveria ser a regra, né? Pai reagrupando filhos. E por quê? Porque o próprio artigo 92.3, que seria esse suporte que a EMA utiliza para dar residência de estudo às crianças a partir do 7º ano, não permite criança a partir do 7º ano. Ele fala categoricamente que é a partir do secundário. Então a EMA faz assim, olha, nós flexibilizamos e damos residência à criança a partir do 7º ano. Está errado. O que deveriam fazer? Dar residência aos pais das crianças em idade escolar e através desses pais as crianças conseguirem o reagrupamento. É isso, entendeu? Quem for casar, vai ver alguma mudança? Como assim casar? Casar com quem? Porque isso não afeta o casamento e nem a união estável de quem vive com um nacional da União Europeia. Essa lei é a que vai mudar, é a 23. Não afeta em nada a 37 de 2006, que é com relação a familiares e cidadãos da União Europeia, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tempo correndo ao desfavor. Bom, gente, é isso. Em suma, já falei bastante. Eu queria que esse vídeo fosse um vídeo mais curto, mas ficam aí essas informações para vossa reflexão, tá bom? Beijinhos e até o próximo vídeo. Ainda não separei o prazo de perguntas e respostas, justamente porque estou esperando qual vai ser a natureza dessa mudança para ver o que eu vou responder para a semana que vem para vocês.